falar. Tema delicado hoje. Quando eu era adolescente, na escola, nós vivenciamos uma colega, né, também adolescente, que se matou. E a gente não ficou sabendo por quê. A escola não lidou com esse assunto. Minha filha hoje é adolescente e vivenciou uma história muito parecida. A mãe de um amiguinho da escola, também adolescente, também se matou. Por quê? Quais são os motivos que levam uma pessoa a cometer suicídio? Para a gente esclarecer melhor esse assunto, eu trouxe hoje aqui o Antônio Batista. Ele é do CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho há mais de 50 anos, de forma voluntária, exatamente para ajudar a conversar com as pessoas que estão desesperadas a ponto de tirar a própria vida. Hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, o Antônio acabou de me dizer, dados super atuais, que a cada 40 minutos, uma pessoa se mata no país. Então, vamos procurar hoje esclarecer aí uma série de dúvidas e a gente identificar sinais de alerta para que a gente possa ajudar. Tudo bem? É um prazer imenso tê-lo aqui, viu, Antônio? Lina, gostaríamos de agradecer a oportunidade de falar do nosso trabalho. Prevenção do suicídio talvez seja o motivo de existir o CVV. É porque surgiu assim, né, a entidade? Assim. Em 1962, um grupo de pessoas preocupado com esse tema, de repente começou a desenvolver essa escuta, que a gente escuta fraterna, escuta sigilosa, oferecida às pessoas que queriam falar das suas angústias, das suas emoções e não estavam encontrando espaço. Não é muito diferente de hoje, né? Infelizmente, é isso que eu ia comentar, porque é um tema, né, vamos dizer, há mais de 50 anos vocês fazem esse tema 24 horas, né, por dia, atendendo via telefone. Entretanto, a gente vem subindo muito, né, esse índice de suicídio no país. Por que isso? Como é que vocês estão percebendo esse aumento? Para você ter uma ideia, é um tema muito difícil de falar, né? A gente falar de suicídio, às vezes, despertam sentimentos que estão guardados há muito tempo, porque às vezes são feridas que não cicatrizam, mesmo com o tempo. Parece que quando a pessoa passou por essa experiência, perdeu um ente querido, uma pessoa próxima, isso fica latente dentro. E quando toca no tema, vem todo aquele sentimento, aquela angústia, aquela sensação de impotência, de talvez não ter dado atenção ou não ter percebido. Quer dizer, os instrumentos que poderiam falar, puxa, eu poderia ter salvo essa pessoa, né? E aí o CVV se coloca. O CVV entende que a prevenção começa em casa. Quando eu procuro me aproximar das pessoas que estão próximas, né? E conversar um pouco com ela, ouvir sem crítica, sem julgamento, sem avaliar. Por mais estranho, por mais bizarro que seja a história da pessoa ou do sentimento que a pessoa tem, ouvir com acolhimento. Isso gera uma oportunidade dela se esvaziar e caminhar na sua própria vida. É nisso que o CVV acredita e nisso que ele tem a experiência. Porque ele só coloca isso através do telefone 141, quando a pessoa sente necessidade de comunicar alguma coisa que está acontecendo com ela, liga o 141, não precisa se identificar. Não precisa falar nome, RG, quer dizer, dá aquela ficha completa que, em geral, né, as pessoas ficam com receio, porque elas não querem se expor muitas vezes, né? Exato. A pessoa fala como ela está naquele momento. Se ela está num momento triste, num momento alegre, num momento angustiada, desesperada, ou mesmo agressiva. O voluntário é que se prepara para criar um clima de receber, de acolher aquela pessoa, como ela está naquele momento. E me diga uma coisa, Antônio, esse voluntário, ele tem que ser muito bem capacitado, né? Para conseguir ouvir e não falar bobagem, e muito pelo contrário, para ajudar essa pessoa do outro lado do telefone, né? Num rápido momento, porque ele não tem todo o histórico desse paciente, vamos dizer assim. Então, esse treinamento é feito dentro do próprio CVV? Sim. Todo plantonista do CVV é voluntário e passa pelo mesmo treinamento que eu passei, ou todos que estão entrando agora. Nós temos vários cursos ocorrendo no mês de março, porque 1º de março é o Dia de Valorização à Vida, que a Câmara Municipal de São Paulo estabeleceu ligado ao CVV, essa data. E no mês de março nós estamos promovendo treinamentos em todos os postos de São Paulo para formar novos voluntários. E todos passam por esse processo. Esse treinamento dura 8 semanas. Além desse treinamento, onde a pessoa desenvolve como acolher, né, como conversar com a pessoa, para que ela se sinta, pelo menos que confie naquela pessoa que está e possa falar de assuntos que são tão íntimos que talvez no meio dela ela não tenha nem oportunidade de falar. Ou coragem Ou até, coragem. né?
né? Ou as pessoas, dos assuntos que estão ocorrendo, ou as pessoas que estão à sua volta estão envolvidas. Então ela prefere uma voz, né? Que o 141 é uma voz que acolhe, né? Que procura compreender essa pessoa. E na verdade, hoje, pelos índices, até pelos estudos que se cruzam, quer dizer, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a tirar a própria vida, chegar a cometer suicídio? Perder o emprego? Morrer alguém que se ama muito? Ter uma desilusão amorosa? Quais são os principais motivos que vocês costumam atender lá? Toda pessoa que liga para o CVV, ela fala das suas histórias de vida, do que está acontecendo, como está o momento dela. Mas deve ter alguns motivos assim que são muito recorrentes, sim, né? Sim. Você citou algum deles, né? Uma perda, um diagnóstico precoce, né? Uma situação resolvida entre pais e filhos, onde eles perdem a comunicação. Tá. Às vezes a solicitação de um jovem que vai enfrentar um vestibular e sente aquela pressão e não tem onde esvaziar desse momento e não sabe o porvir do futuro. Quer dizer, são sentimentos que vão existindo nessa pessoa e ela não tem essa oportunidade. Porque o nosso mundo de hoje é muito corrido, é muito complexo, né? A própria internet, a web, a falta de comunicação mais pessoal, olho no olho e tal. Você acha também, Antônio, que acaba contribuindo para que a gente fique num mundo mais competitivo e com mais dificuldade da gente expor e os próprios sentimentos? Olha, hoje há tanta facilidade de comunicação, né? Internet, celular, praticamente todo mundo está conectado, né? Mas aquele contato que você possa dedicar um momento, porque você tem, para você ouvir ou conversar com a pessoa, você tem que dar algo que é muito precioso de cada um, que é o tempo. E o tempo, quando você dá o tempo do seu coração, do seu intelecto, para compreender aquela outra pessoa, o que está acontecendo com ela, para que ela fale. Então, ela passa a ser, naquele instante que ela comunica algo, isso é o que acontece no CVV, naquele momento que ela liga, ela é a pessoa mais importante naquele momento. O voluntário se prepara, se a ligação vai durar 10 minutos, 15, 20, 40 minutos, todo aquele tempo o voluntário vai estar junto com ela. Inclusive, então, você falou de tempos tão díspares, né? Não tem um tempo tabelado para se ouvir uma pessoa que liga hoje no 141? Não. A pessoa liga, usa o serviço pelo tempo que ela desejar, desliga e não precisa nem dizer obrigado. Não, como dissemos, não precisa identificar, porque é salvaguardado o sigilo. Obrigado vai. É bom, porque afinal de contas, você faz um trabalho, imagino, né, quem atende o telefone acaba levando, eu acho que para casa também, todas as idiosincrasias, né, as emoções delicadas das outras pessoas que ela passou a ouvir o dia inteiro ali sentadinha, né? Então, a gente receber um obrigado, um agradecimento, saber que você foi útil, que você está cumprindo o seu papel, ao qual você se dedica tanto, eu acho que faz muito bem, vai. Eu acho que é bacana. Existe uma compensação que às vezes é até difícil de descrever. Quando você conversa com uma pessoa, que ela confia em você, ela não te conhece, você é uma voz. Eu sou o Antônio, que faço o plantão num determinado dia e horário, sou o CVV naquele momento. E aquela relação, aquele momento que surge de tanta sensibilidade, e a pessoa deposita um tesouro, porque ela está trazendo algo que na vida dela ela não está conseguindo dividir com ninguém, e divide com você. Isso também provoca em nós uma sensação de estar presente e de se conhecer também, de olhar um pouquinho a vida, de ser mais tolerante, menos preconceituoso, porque as dificuldades da vida que ocorrem com todos não são muito diferentes do que as nossas. Perfeito. Talvez nós sejamos mais um pouquinho estruturados, um pouquinho mais fortes para suportar. E de repente essa pessoa, você falou dos fatores, né? A pessoa perde o emprego, briga com a namorada, mas ela já vem num sofrimento anterior, já vem emitindo alguns sinais, que a gente chama de pequenos suicídios. Então ela está mais fragilizada naquele momento. Entendi. Ou seja, Antônio, muitas dessas pessoas que acabam cometendo suicídio ou tentativas de suicídio, na verdade, elas não estão cometendo simplesmente porque perderam o emprego ou porque tem uma dívida que não está conseguindo quitar. Essas pessoas, muitas vezes, elas podem também ter na origem doenças, né? Sim. Dentro do universo da saúde mental. Claro. São fatores que, vamos dizer assim, agravam o olhar que você tem que ter essa pessoa. Pessoas que sofrem de depressão,
pessoas que têm problemas com droga, com álcool, são fatores que eles potencializam o pensamento suicida. Entendi. E requer um cuidado. E, de certa maneira, doenças como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, além, né, de dependências de álcool, drogas, como você acabou de mencionar, são também muito estigmatizadas, né? As pessoas não costumam conversar muito sobre isso, né? E imagino que isso também acaba incentivando essas pessoas a se ficarem dentro de uma caixinha e com a possibilidade de pensar em suicídio. É fundamental no nosso trabalho, quando a pessoa liga, nós não fazemos nenhum tipo de diagnóstico. Toda e qualquer pessoa pode ligar e vai receber o mesmo cuidado, o mesmo exercício de compreensão. Não se pergunta nome, sexo, religião, nada. Toda ou qualquer pessoa, naquele momento, ela é olhada a pessoa como inteiro. E o que está acontecendo com ela, que ela está relatando. E facilitar que ela fale, sem crítica, sem julgamento, sem condenar, que nós entendemos, oferecer o que nós chamamos de calor humano, né, pode fazer toda a diferença. Porque essa pessoa se organiza, ela começa a olhar os seus sentimentos e, de repente, ela pode caminhar mais um dia. Caminhou mais um dia, ela continua no seu processo de vida natural, como todos nós, cada dia que enfrentamos. Antônio, quanto tempo você está envolvido nessa causa? Olha, 15 anos que eu sou voluntário do CVV. Nossa. 15 anos. Parabéns, viu? Porque eu acho que é um trabalho muito valoroso mesmo. E nessa tua experiência de 15 anos ouvindo, né? Você já recebeu pessoas, já teve casos de pessoa que ligou desesperada, querendo cometer suicídio e que depois de conversar com o CVV acabou desistindo dessa ideia? Ou que ligou uma segunda ou uma terceira vez e você percebeu que aquela pessoa saiu dessa crise? Um dos valores que a gente tem no nosso trabalho é o sigilo. Lembra que eu disse que não precisa se identificar? Sim. Né? Mas o que acontece é pessoas retornarem para agradecer. Às vezes, no final do ano, olha, em junho, em janeiro, estava uma situação difícil, hoje eu estou bem, estou ligando para agradecer, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que lindo. Isso é também. Muito gratificante, né, também. Né? Lina, muitas vezes a gente pensa, né, que a pessoa que liga, que quer dividir alguma coisa, é só sofrimento, tristeza. Não, às vezes as pessoas precisam dividir as suas alegrias. De repente, um pai que teve um filho e não tem com quem falar, com quem dividir essa alegria. Uau. Por incrível que pareça, isso também acontece. Então ele pode dizer o que significa ganhar aquele filho, esse momento de alegria, e liga para o nosso trabalho. Né? Um jovem que passou no vestibular, mas tem receio dos desafios que vêm, mas feliz, mas com receio dos desafios que vai ter que sair do ambiente, conversar. Liga para falar. Né, da vitória e, ao mesmo tempo, da dúvida do que pode vir no futuro, que talvez tenha que mudar de cidade, se afastar dos pais ou da namorada, e olhar tudo isso, essa ambivalência que surge, né, a vitória e, ao mesmo tempo, o afastamento de coisas que são importantes para ele. Então, não é só sofrimento, né? As pessoas ligam para falar o que elas desejam comunicar. E às vezes elas não têm essa pessoa próxima. 141 ou através do site www.cvv.org.br. Nós temos o atendimento via chat, né? Também via VoIP. Existe o que chama-se posto virtual, que aí qualquer pessoa do Brasil entrando no site pode clicar. Consegue acessar. E no chat também, né? No chat também. No 141 é 24 horas, no chat é das 19 às 23, porque nós estamos formando novos voluntários para ter esse tipo de conversa. Porque não é visual, é uma conversa onde usa a linguagem do jovem. O teclado ali, né? Inclusive a nossa mensagem, a nossa campanha, assim, é um smartphone, olha, compartilhe com o CVV aquilo que você não compartilha com ninguém. Que legal. Quer dizer, tentando trazer esse jovem para mais para perto do seu momento. Claro. Porque o jovem, você tocou, né, de 15 a 25 anos é a taxa de crescimento que mais cresce no nosso país. De suicídio? De suicídio. Tá. O jovem não está tendo espaço de falar das suas angústias, das suas amarguras, dessa relação tão rápida, né, que hoje a comunicação, você clica, você está conectado com o mundo. Né, e de repente você não tem estrutura ainda para as coisas que vêm dessa comunicação que é fácil, mas ao mesmo tempo traz, às vezes, dificuldades, traz emoções que o jovem ainda não está, vamos dizer assim, maduro para lidar com isso. Muito bacana. Agora, como última pergunta, que o nosso tempo infelizmente está terminando, você me disse a partir de 15 anos de idade, mas há crianças também, hoje, que
cometem suicídio. Sim. E isso, infelizmente, me parece que também tem um índice alto no país hoje. As estatísticas, se você entrar no site do Ministério da Saúde ou no site da Organização Mundial de Saúde, elas são, vamos dizer assim, elas não são tão precisas. Aqui no Brasil a gente sabe que há muitos processos que acontecem e não são registrados, são registrados como outro. De repente uma pessoa bebe, pega o carro, sai e bate. O acidente de trânsito. E de repente era uma pessoa que estava tendo uma dificuldade com ela mesma. Então, esses números provavelmente seriam muito maiores do que o que nós estamos registrando. E sim, e como... E há crianças, e a criança então. também. E como o tema é um tema muito difícil de falar, né? Poderia dizer que é um tabu. E a gente procurar falar da prevenção, de que toda pessoa passa por um momento de dificuldade, de tristeza, e às vezes ela falar disso funciona como se esvaziar, né? Como se ela ganhasse uma energia para caminhar. Então, 9 entre 10 pessoas dão sinais. As estatísticas representam. Quer dizer, de 10 pessoas... É uma pessoa que muda de comportamento de uma hora para outra, uma tristeza insistente. Se receber... Ou a pessoa é muito tranquila e se torna mais agressiva. São coisas que a gente tem que observar de uma maneira muito atenta. Sim. Você começa a se isolar, afastar dos amigos, né? Atividades que ela praticava, de repente ela deixa de praticar sem substituir por outra. São pequenos sinais e você conversar sobre isso, mas conversar tentando o exercício de compreender o que está acontecendo com essa pessoa. É isso. E nós entendemos, na nossa experiência... Porque a pessoa, quando está nesse momento, parece que o mundo se fecha. Nem para pedir ajuda ao sistema de saúde, ela não tem energia. Né? E aí o que o CVV se coloca, né? Porque é só pegar um 41, entrar no site, e nesse momento ela poder ganhar energia e depois pedir ajuda para o sistema de saúde, para os terapeutas, psicólogos. Né? Antônio, eu só tenho a agradecer muito, viu, a sua presença, que o CVV permaneça por mais 50 anos. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você pela oportunidade, agradecer muito poder falar do nosso trabalho. Apesar de ter 53 anos, a gente percebe que o CVV não é tão conhecido, principalmente pelos jovens. Verdade. Né? Tá? Muito agradecido pela oportunidade. Obrigada eu. Bom, eu vou passar então, reforçar para você o site do CVV. Anote aí, Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br. O número de telefone é o Ligue 141 e funciona 24 horas. Como o Antônio disse, o jovem também com as suas agruras pode entrar no chat. É só entrar no site e participar lá da conversa via teclado. Beijo, muito obrigada, até a próxima.